Muitas pessoas acreditam que Deus está longe e muito distante de nós, porque nós temos uma visão de Deus, de um Deus quase inacessível. Ele só observa de longe a gente sofrendo e passando por muita dificuldade. Mas eu quero te lembrar hoje que ao longo de toda a história da Bíblia, Deus nunca foi um Deus distante. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27 ao 28, vai dizer: para que buscassem ao Senhor e ainda que tateando o pudessem achar, pois Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O desejo de Deus é se revelar a todos os homens. Deus nunca quis se esconder. Deus sempre concedeu sinais e evidências para que o homem pudesse encontrá-lo, não com barreiras, não com obstáculos, mas porque o desejo de Deus é ser achado. Tudo que Deus faz é para atrair você até Ele. É por isso que o véu se rasgou. É por isso que Deus deu o seu único Filho para que nós tivéssemos acesso. Jesus Cristo é a ponte entre nós e Deus. Isso é tão verdade que ao longo de toda a história da Bíblia, Deus sempre se mostrou ser um ser relacional. Deus andava com Adão e Eva todos os dias no jardim. Havia amizade, comunhão do seu Criador com a sua criatura. E a história que todo mundo sabe. Adão e Eva pecaram e o pecado entrou no mundo e fez essa separação entre Deus e o homem. E ele quebrou esse elo. Em Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Só que Deus nunca desistiu desse relacionamento. Já pensou se Deus tivesse desistido na primeira oportunidade de se afastar do ser humano? Mas isso não é verdade, muito pelo contrário. A gente vê durante todo o Velho Testamento Deus dando um jeito de se comunicar com o seu povo. Deus às vezes se comunicava pessoalmente com o seu povo, assim como ele falou com Moisés, assim como ele falou com Samuel, assim como ele falou com Abraão. E não só pessoalmente, Deus também falava através da natureza, como ele falou por meio da sarça ardente. No Monte Sinai, Deus falava através de sonhos, através de visões. E como é muito conhecido por nós, Deus também falava através de seus profetas. E ele poderia não fazer isso. Deus poderia muito bem ficar em silêncio tanto de tempo que ele quisesse. Mas isso não é quem Deus é. Isso fica muito mais claro quando ele vem em carne. Deus veio em carne através de seu Filho Jesus, o próprio Deus, para se relacionar pessoalmente com as pessoas. Que falava por meio dos profetas, por meio de sonhos, agora anda conosco e fala conosco. O Deus invisível agora se torna visível. Parece que não foi suficiente. Deus precisava de algo que aproximasse ele do ser humano. Afinal, nós somos sua criação, feituras de suas mãos. E as pessoas ofereciam sacrifícios e animais ao Senhor, mas não era um sacrifício perfeito. Então, para que esse relacionamento fosse completamente restaurado, ele enviou seu Filho Jesus. E é por isso que hoje nós temos o livre acesso de encontrar com o nosso Senhor. Então, por que as pessoas elas se sentem longe e distante de Deus? Porque quando nós estamos passando por um processo de dor e sofrimento, parece que Deus se afasta, porque nós não conseguimos mais ouvir sua voz e às vezes Deus parece que silencia. A dor, ela faz com que a gente fique totalmente vulnerável emocionalmente. E às vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, às vezes nossa dor é maior do que a voz de Deus. Nós calamos a Deus e deixamos que a nossa dor, o nosso sofrimento fale mais alto. O Senhor trabalha mesmo quando Ele não fala. Não significa que se o Senhor não está falando, se mostrando presente, não significa que Deus lhe abandonou. A espera, ela vem no silêncio. Às vezes a tempestade e tudo aquilo que a gente está passando se resume a gente se aquietar, como diz realmente, literalmente o versículo: aquietai-vos e sabeis que eu sou o seu Deus. Eu passei uma situação na minha vida que por muito tempo Deus não falava comigo e eu ficava tentando entender o porquê que Deus não falava comigo. É muito doloroso o silêncio de Deus porque definitivamente nós achamos que estamos errando em alguma coisa, ou então, por que o Senhor não fala comigo? Por que Deus escolheu se silenciar se eu estou passando por um grande furacão e eu preciso da voz dele? Poxa, Deus já me deu tantas coisas, Deus já me ensinou tanto. E eu entendi que Ele queria que nessa fase eu praticasse aquilo que Ele me falou. É como se Deus estivesse olhando para mim, mesmo que no silêncio, e me dizendo: olha, eu já te disse como fazer, que caminho seguir, o que você deve fazer. Faça. Às vezes nos falta um pouco de maturidade para entender que o Senhor não precisa estar falando com a gente todo momento, toda hora. Se olharmos para os homens de Deus na Bíblia, um chamado bastava para que eles cumprissem todo o seu propósito. Nós queremos muitas vezes nos mover de muitas palavras. Eu preciso de profecia para isso, eu preciso daquilo, mas às vezes nós esquecemos de fazer o que Deus já falou. Uma outra coisa que nos afasta de Deus, e essa é a mais presente no nosso cotidiano, é a culpa do pecado. O pecado, ele nos afasta tanto de Deus que a gente se sente indigno de chegar perto de Deus, porque
nos sentimos muito sujos para chegar perto de um Deus tão santo e tão limpo. E é isso que o pecado quer que você pense. Que se você peca, você precisa se esconder, se afastar, assim como Adão e Eva fizeram lá no jardim. Mas quando você pecar, é uma excelente oportunidade para você chegar mais perto de Deus. Porque chegando perto de Deus, você vai encontrar comunhão. Chegando perto de Deus, você vai encontrar arrependimento e perdão. E arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. Não é peço perdão ao Senhor, não. É um arrependimento que o trono da graça, é um arrependimento que a graça de Deus vai fazer você sentir. Porque você reconheceu que você errou. E ali está aos pés do Senhor e o Senhor derrama sobre você o perdão. E convenhamos, né? Não dá para se relacionar com alguém se você não persistir nesse relacionamento. Em Tiago 4:8 vai dizer: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, muitas vezes nós não temos a Deus presente no nosso dia a dia, nos nossos momentos, na nossa rotina, porque simplesmente não queremos, porque simplesmente vivemos nossa vida normalmente como se Deus não existisse. Ele espera a nossa aproximação e ele é muito recíproco em nos responder. Então esse vídeo não é só para te dizer que Deus não é um Deus distante, já ficou bem claro aqui que ele sempre quer se relacionar com o seu povo, mas esse vídeo também é um convite para você restaurar a sua aliança com Deus e voltar a estar próximo desse Senhor. Porque quando nós estamos distantes do Senhor, nós nos tornamos vulneráveis a muitas coisas, vulneráveis ao pecado, e isso mata a nossa alma, mata o nosso coração, o nosso espírito, e nós vivemos como quem vive sem sentido, sem propósito e sem direção. Mas o Senhor é um ser totalmente relacional. Jesus se sacrificou para que o seu acesso com Deus pudesse estar completo. Então, se você não escuta ao Senhor, ou por algum problema, por algum sofrimento que você está passando, ou então porque você pecou e sente vergonha de chegar perto do Senhor, ou então porque você não se relaciona com o Senhor, essa é uma oportunidade para que você consiga restaurar o seu relacionamento com Deus. Deus te chama hoje para a intimidade. E que coisa maravilhosa ser íntima do Senhor. Acordar todos os dias e senti-lo ali. Ter ao Senhor na sua rotina, ter ao Senhor falando com você. Não precisa falar de uma forma estrondosa, assim como ele falou com Moisés, mas saber que o Senhor está ali com você e falar nos pequenos detalhes, às vezes num texto que você lê, às vezes através de uma pessoa, às vezes através de algo que você vê, o Senhor fala a todos os momentos. Somos nós que não percebemos, mas nós só conseguimos perceber, ter essa sensibilidade, se nós buscarmos diariamente a aproximação com Ele. Ele não vai forçar nenhuma aproximação com você. Ele quer que a gente chegue perto dele e Ele possa derramar sobre você o relacionamento, a intimidade, o amor, os frutos do seu espírito. Simplesmente porque Ele nos ama e deseja nos ter por perto. É isso, Deus te abençoe.